TV Artilheiro. Boa noite. Acho que todos esses elementos acabam, querendo ou não, entrando para dentro do campo, né? Mas não sei se foi ela que a ansiedade que nos atrapalhou ali naquele início, né? Porque foi um primeiro tempo equilibrado, né? De poucas ações. O Internacional conseguiu uma bola de bola parada, uma única oportunidade. Nós finalizamos de fora da área, criamos algumas oportunidades de acessar a área pelo lado com a vitória pessoal do Marco, né, que enquanto teve energia conseguiu levar a gente à frente. Agora sim, no segundo tempo, depois de um primeiro tempo equilibrado, aí sim nos faltou, na verdade, capacidade para seguir mantendo esse jogo equilibrado para que a gente pudesse chegar à vitória. Um gol muito cedo, numa jogada pelo lado, onde a gente estava montado, não foi uma jogada rápida, não foi uma jogada de contra-ataque, a gente permitiu a organização pelo lado e que foi finalizada pelo Guerreiro. E quando individualmente muitas peças não funcionam, aí sim entra a ansiedade, depois do gol do adversário, do Internacional. A gente ainda reuniu forças para diminuir, quando estava num bom momento. A gente novamente cometeu um equívoco que deu novamente a vantagem ao Internacional. A ansiedade a gente em campo pelo momento, não tenha dúvida. Mas sobretudo numa noite que individualmente muitos estiveram abaixo. E quando isso acontece, inevitavelmente o adversário se valeu dessa situação. Não foi em função do sistema ter diminuído de força ou desorganização. Em função do adversário, em função do momento do campeonato, que o campeonato nos ofereceu essas duas últimas oportunidades de chegar no G6 e talvez nós não tenhamos sabido lidar bem com essa situação, permitindo que a ansiedade tomasse conta em alguns momentos, a ansiedade do nosso torcedor, que vem nos incentivar acreditando sempre que é possível. Como você disse, normalmente uma defesa que vinha sem sofrer gols e acaba... foi justamente para o Internacional, acho que o outro momento que nós tomamos 3 gols, e o Botafogo fora. Nosso time não costuma sofrer gols, muitos gols. Todos nós tivemos 14 jogos sem ser vazado. Disso agora o que eu falei para os atletas e frisei no vestiário é que a gente não pode esconder a má atuação, principalmente no segundo tempo. Muitos erros individuais, trabalhar para corrigi-los, mesmo com pouco tempo, mas não tirar a nossa confiança. Essa confiança nesses últimos 10 jogos, a motivação, que é o que vai fazer a diferença. Nós não podemos dar um passo atrás e jogar com a desconfiança do nosso estádio contra a gente, como foi assim lá no começo, quando eu cheguei, que havia desconfiança em cima de muitos jogadores que iam para campo, pela ansiedade, pelo momento instável. O campeonato ainda está muito aberto para a gente. Esse bloco de 6 jogos está se mostrando muito ou tão difícil quanto ele foi no primeiro turno. Nesse mesmo bloco nós fizemos 6 pontos no primeiro turno, com os mesmos jogos. Agora nós temos 3 jogos, 4 jogos, uma vitória só nesse bloco. E isso a gente tem que avaliar, obviamente. Mas como eu disse, eu não posso e nós não podemos tirar a motivação desse grupo de jogadores que estão no seu limite. O limite da treinabilidade, o limite da capacidade. E o que vai fazer a diferença é ter cabeça boa para jogar. Se a partir desse momento nós entrarmos em campo extremamente ansiosos, a bola vai queimar no pé. E daí nós temos mais dificuldade do que tivemos hoje. O jogo de hoje nós tivemos um declínio técnico, notadamente. Hoje nós falhamos tecnicamente em muitos momentos, alguns momentos simples. E o fator local que foi muito forte no nosso primeiro turno, nesse momento não está sendo. Nós ainda estamos conseguindo equilibrar um pouco, porque nós estamos vencendo mais fora do que em outros momentos. Então ainda há esse equilíbrio. O ideal é você fazer como mandante o dever de casa, que é como mandante que você vai conseguir pontos importantes. Esse bloco, são 4 dos 6 jogos, eles são fora de casa.
né? Então agora a gente sai para dois momentos fora de casa, né? E fora de casa nós estamos tendo um bom retrospecto. A gente precisa manter isso para recuperar esses pontos que nós estamos deixando em casa, né? Perto do final do campeonato, né? Tecnicamente alguns jogadores oscilando, né? A capacidade de reação a gente continua tendo, porque a gente se mantém vivo no jogo, né? Mas porém né, nesses momentos de ansiedade tu vai falhar um pouco mais, e quando você se depara com um adversário, né, qualificado, e às vezes não tem tempo para se recuperar em um segundo momento, né? Esse também foi o cenário hoje. Eu saí muito frustrado, o torcedor também. Eu acho que o torcedor até saiu pouco frustrado, né? Porque viu, como eu falei para os atletas no vestiário, não faltou esforço, não faltou transpiração. O que nós tivemos foi um baixo nível técnico de alguns, e que a gente sabe que, frente a adversários de grande porte, você oferecer essa oportunidade não tem uma segunda chance. Talvez pela ansiedade de estar beirando uma colocação no G6, né? E a ansiedade de conseguir os resultados, principalmente esse que nós deixamos fora dentro de casa, né? Dentro de casa, naturalmente, tu tem que se abrir um pouco mais, né? E aí, se abrindo um pouco mais, você vai dar mais campo para o adversário, né? Justamente, talvez, pelo momento. Em outros momentos dentro de casa, nós jogamos esperando o adversário, né? Por quê? Porque o momento permitia que nós fizéssemos isso. A expectativa gerada em função da pontuação e a possibilidade de chegar, o ambiente do jogo e a atmosfera da arquibancada nos empurra naturalmente para o ataque, e aí você vai permitir mais espaço para o adversário, né? Então a gente tem que analisar um pouco mais, de forma mais ampla, né? E não só o fato de você estar tomando gols, como nós estamos tomando esses gols, né? Quando o Ceará for dois gols de bola parada, né, no final do jogo, depois de ter aberto o placar. Com o Internacional foi um gol de construção, que até então a gente tomava muito pouco, né? Tomamos, né, o segundo e o terceiro em erros de passes nossos, né? Isso é parte da ansiedade, sim. É parte né, o desejo de corresponder à expectativa do nosso torcedor, né, por vezes acelerando um passe, por vezes tentando uma jogada mais difícil, né, quando você da arquibancada percebe, né, o entusiasmo do torcedor, né. Porém, o que eu tenho dito para os atletas é que a gente não pode permitir, né, que mesmo com toda a motivação, né, externa, que a gente perca o nosso horizonte, né. O nosso horizonte e os objetivos são muito claros, né? A gente não pode pensar em classificar para uma pré-Libertadores, para uma Libertadores, se ainda nós não conquistamos nem os pontos mínimos da manutenção da primeira divisão, né? Então, e saber lidar com essa ansiedade, saber lidar com esse momento, né, que a cobrança vai vir, mas agora, a partir de agora, a gente vê quem é que tem o estofo para aguentar esse momento de instabilidade que vai passar, não tenho dúvida disso. Uma derrota em casa, quem que se salvou das vaias? O treinador foi vaiado, as substituições são vaiadas, o atleta que erra é vaiado, né? Eu sempre tenho para mim, né, que a vaia nunca é algo bom, né? Mas o torcedor entende por se manifestar contra o seu atleta, né? A gente é que tem que ter a tranquilidade para não modificar e para não permitir que isso te tire do prumo, né? Te tire do momento de estabilidade que você vai precisar, né? Ali foi um misto, um erro, né, duplo, né? Um erro de uma percepção de passe por dentro, né? E um erro, né, do atleta que não estava concentrado completamente e foi antecipado, né? Isso não vai se salvar ninguém nesses momentos, né? O atleta é que tem que ter o discernimento, né, de ter a cabeça boa nesse momento, saber que vai ser pressionado, saber que vai ser vaiado, né? E essa é a nossa rotina, né? A gente não pode fugir disso, né? Quando a coisa vai mal, todo mundo vai sofrer as consequências do estádio que não está gostando, né? Inclusive o treinador. TV Artilheiro.